a gente vê um exemplo, dois exemplos aqui, na verdade, aqui comparando um aço 48 com um aço nitralói. Um aço nitralói tem 1% de alumínio, portanto, ele forma uma elevada quantidade de nitreto de alumínio. E a formação deste nitreto de alumínio, veja, mesmo que no começo eles tenham um comportamento bastante parecido, mas para uma mesma profundidade, a dureza conseguida em aço de alto alumínio é muito maior do que a dureza conseguida no aço sem alumínio. Todo esse aumento, tá? Esse deslocamento da curva de endurecimento transversal se dá pela presença do alumínio, já que a composição química, tanto do 4140 quanto da nitralói, são composições químicas até certo ponto semelhantes, e os dois aços foram temperados e revenidos para a mesma dureza de partida, tá? Em torno de 400 Vickers. Nesse gráfico, a gente já mostra, tá? Um aço de baixa liga, veja, com potencial de endurecimento pouco superior a 400 Vickers, e à medida que eu adiciono 1,5% de cromo, esse potencial de endurecimento já sobe para perto de 800 Vickers. Se eu faço um aço ligado ao alumínio, como os nitralói, eu tenho um potencial de endurecimento em torno de 1.200 Vickers. E se eu tenho um aço ferramenta com 5% de cromo, né, que é o exemplo mais clássico, é o aço H13, o meu potencial de endurecimento máximo é superior a 1.200 Vickers. Então, a presença dos elementos de liga formadores de nitretos complexos nos aços ferramenta é uma questão extremamente importante para o endurecimento na nitretação e para a melhoria da sua resistência ao desgaste. Aqui nós vemos uma tabela clássica que compara nitretação em banho de sal, nitretação gasosa e nitretação subplasma. Isso é importante por quê? Tá? No nosso contexto. Porque nos aços ferramenta, a nitretação deve ser conduzida de forma que eu tenha, tá, o mais estreito controle da metalurgia da camada nitretada. E quando eu estou falando ter o mais estreito controle da metalurgia da camada nitretada, eu estou falando basicamente de duas coisas. Poder trabalhar em temperaturas baixas e poder trabalhar com potenciais de nitrogênio muito variados e precisos. Ou seja, quanto muito variáveis e precisos. 5% é diferente de 7, que é diferente de 10, que é diferente de 50 e de 70. Né? E o plasma me dá essa versatilidade de uma maneira bastante simples, né? E simples pela complexidade que ele tem em termos de software e hardware. Então, a nitretação sobre plasma tem essas vantagens com relação tanto ao processo em banho de sal quanto ao processo gasoso, que é eu poder realizar tratamentos diferentes de um dia para o outro, em diferentes condições, em diferentes combinações de temperatura, tempo e potencial de nitretação. Aqui, só para apresentar, né, essa figura ela é bastante clássica, um reator de nitretação sob plasma. Tá? Nós vemos esse reator é um reator que trabalha sob vácuo. Particularmente nesse esquema, ele possui resistências, o que caracteriza esse reator como um reator de câmara quente, né? Então, ele passa a ser um forno, porque ele é um reator de câmara quente. E para que eu tenha este processo, né, sendo realizado de forma progressiva, de forma dinâmica, como ele se procede? Eu tenho, primeiramente, que fazer o vácuo. Uma vez que a atmosfera esteja na condição de vácuo, eu tenho a possibilidade de injetar os gases do processo. Hidrogênio, basicamente, hidrogênio, nitrogênio, argônio e metano. Nitrogênio é o gás que vai efetivamente me dar a nitretação, porque ele é o único em conduzir o nitrogênio. O metano é o gás que vai conduzir o carbono,
né? Porque eu posso fazer uma nitrocarburação, ou seja, nitretar, enriquecendo a superfície de nitrogênio e, simultaneamente, enriquecer a superfície com carbono. Outra característica importante desse reator é que esse reator trabalha em diferença de potencial, né? Então, eu tenho uma fonte de tensão pulsada, a carcaça de todo esse reator é conectada no polo positivo, trabalha como anodo, e a base desse reator é conectada ao polo negativo, portanto, a peça está carregada negativamente e ela funciona como um cátodo. No momento em que eu tenho vácuo, injeção de gás e uma diferença de potencial entre a carcaça, que é o anodo, e a peça, que é o cátodo, eu tenho condições físicas para gerar um plasma estável, que é mostrado aqui por esta bainha que a gente chama, que é a descarga brilhante, a gente vai ver logo à frente, que é a região em que está ocorrendo o quê? A ionização dos gases. Então, se eu injeto nitrogênio, por exemplo, e hidrogênio, tanto o nitrogênio como o hidrogênio vão ser ionizados, vão gerar íons positivos de nitrogênio e de hidrogênio, de forma que, se a peça é carregada negativamente e os íons são carregados positivamente, os íons positivos de nitrogênio e hidrogênio, eles são descarregados com alta energia cinética na superfície da peça. Vejam, aqui a gente tem uma combinação de tensão e corrente apenas para posicionar o regime de nitretação, ou seja, qual é a combinação entre tensão e corrente de processo, que me dá o regime de nitretação, que é o regime de descarga anormal, né? Ou seja, em inglês é abnormal discharge ou glow discharge. Glow discharge porque, em português, é descarga incandescente. Incandescente porque ela gera calor e ela gera brilho. Descarga brilhante ou descarga incandescente. Vejam essa fotografia que a gente está vendo aqui. Ela foi tirada exatamente deste visor que existe em todo forno de plasma. Esse visor, esse é um vidro transparente, a gente pode enxergar o que está acontecendo dentro das suas peças com relação a quem? Com relação à descarga brilhante. Então, esta região, que está aqui marcada em cor de rosa, que é onde efetivamente existe a presença do plasma nitretante, é exatamente essa bainha de luz, essa bainha luminescente, essa glow discharge que a gente enxerga individualmente em cada peça. E quando esses íons são descarregados, são acelerados em alta velocidade para a superfície do aço ferramenta ou de qualquer tipo de aço, esse bombardeamento promove a remoção de átomos, promove reação do ferro com o nitrogênio. Dessa reação, eu tenho a formação dos nitretos, né, na superfície, que vão formar a camada branca, e tenho também a difusão do nitrogênio para o interior do aço, que vão compor a minha zona de difusão e vão gerar o meu perfil de endurecimento transversal. Um ciclo de nitretação, ele consta de uma etapa, como eu falei, de vácuo, de purga da atmosfera, ou seja, onde eu removo o oxigênio, porque se eu tiver um residual de nitrogênio dentro do meu reator de plasma, ele também vai ser ionizado e eu vou ter uma competição entre oxidação e nitretação. Então, o teor de oxigênio na atmosfera da nitretação tem que ser muito baixo. Uma vez que eu remova, tá, o oxigênio, faça a purga da atmosfera, eu tenho uma etapa de bombardeamento iônico com hidrogênio e ou argônio.
que é para remoção, para limpeza e ativação da superfície. Terminada essa etapa de limpeza e ativação da superfície, eu parto para a etapa de nitretação, tá? Por um tempo determinado, que depende de aço para aço. A temperatura de exemplo aqui é 500 graus. E a atmosfera basicamente de nitrogênio e hidrogênio. Esta combinação, o teor de cada elemento presente na nitretação, é que vai controlar a metalurgia da superfície nitretada. E uma vez terminada a nitretação, o resfriamento continua sendo feito dentro do reator, o reator não é aberto, portanto, o resfriamento é feito a vácuo, né, com uma baixa pressão de nitrogênio, para que eu tenha uma maior eficiência de troca de calor, podendo não ter uma vetoinha interna. Isso é uma recirculação de nitrogênio refrigerante, isso é uma característica, então, do equipamento que está sendo usado, mas o resfriamento é feito a vácuo, de maneira que, a hora que você abra o reator, o acabamento superficial das suas peças estejam preservadas. Tá? E a nitretação subplasma, ela é feita, então, basicamente, de três metalurgias distintas. Uma apenas com a zona de difusão, onde eu tenho um teor de nitrogênio na superfície bastante baixo. O segundo, que é o tipo 2, com presença de camada de compostos ou camada branca, mas predominantemente de nitreto gama-linha, com teores de nitrogênio entre 15% e 30%. E o tipo 3, perdão, tem um erro aqui, o tipo 3, com camada de compostos predominante de nitreto épsilon, né? Onde o teor de nitrogênio é acima de 60%, e eu tenho, tá, também a possibilidade de fazer um enriquecimento de metano, e aí eu introduzo o carbono, e o carbono forma um nitreto do tipo épsilon, Fe2,3CN. Né? Vejam aqui, então, uma fotografia do lado esquerdo de peças nitretadas durante a nitretação sob plasma. E essas mesmas peças que a gente observa aqui dentro do reator, em nitretação, a gente observa nessa fotografia do lado direito, tá? Onde o acabamento superficial e a homogeneidade deste acabamento mostra qual é a qualidade da nitretação sob plasma com relação aos outros processos. Este tom de cinza fosco, claro, é o que a gente chama comumente de cor de nitreto. Quando a superfície é nitretada com a presença da camada branca, peças e ferramentas ficam um cinza claro, fosco. Tá? E a homogeneidade desta coloração, seja nas regiões externas, seja aqui na região interna, mostra como o processo de nitretação de plasma conduz à formação de camadas homogêneas. Tá? Uma outra característica importante, veja, aqui são peças de diferentes geometrias tratadas na mesma carga. Tá? Isso porque o plasma ele é formado individualmente em cada peça, portanto, uma peça, desde que a montagem da carga esteja correta, a nitretação de uma peça não influencia na nitretação da outra peça. Tá? Então, eu posso ter peças de geometria e tamanhos diferentes dentro de uma mesma carga e todas serão nitretadas com camadas eficientes. Isso porque eu controlo o potencial e meu plasma ele é individual. Com relação a ferramentas, tá? Uma particularidade importante, tá? Relacionada a essa cor, porque essa cor é meramente cosmética, tá? É cosmética, mas é importante sobre o ponto de vista de você avaliar a qualidade superficial, é que essa cor ela é oriunda não só da presença do nitreto, mas também da rugosidade presente na superfície.
Vejam, aqui a gente tem agora, para aços ferramenta, aço D2 e H13, um aço para trabalho frio, um aço para trabalho quente. Como varia a rugosidade em função da fração do nitrogênio, tanto para RA quanto para RZ. O que a gente observa, independente de ser um aço para trabalho frio D2 e trabalho quente H13, é que à medida que a fração de nitrogênio aumenta, a rugosidade também aumenta. E essa rugosidade aumenta porque eu saio de uma condição, por exemplo, com 5% de nitrogênio no potencial, que é uma condição de nitretação sem a camada de compostos, sem a camada branca, e à medida que esse potencial aumenta, eu vou formando a camada branca de uma maneira cada vez mais espessa. E isso aumenta a rugosidade da superfície nitretada. Aonde isso se encaixa para a gente? No acabamento superficial da ferramenta que vai ser nitretada. Vejam, 2 exemplos distintos aqui embaixo. Aqui é uma ferramenta para forjamento de peça de caminhão, forjamento a quente, que deve obrigatoriamente ser nitretada com camada branca. Vejam, ela tem aquele cinza claro típico de nitreto. Neste caso, esse é uma ferramenta, aqui é um aço H13, aqui é um aço H13, mas esse é um molde de injeção de polímero para uma peça transparente. Ou seja, quando a peça vai ser transparente, a polibilidade, a qualidade da superfície deve atingir o critério de polibilidade extremamente fino. Então, eu não posso nitretar uma peça de acabamento polido de maneira a formar camada de compostos, tá? Porque fatalmente eu teria essa peça com essa qualidade superficial. Então, essa peça já foi nitretada, tá? De forma que ela saiu da nitretação, e na fotografia, o que a gente enxerga na peça, esses riscos aqui, olha, são o reflexo do teto do laboratório, né? Que mostram que a nitretação altera pouco o acabamento superficial. A peça entra polida e sai praticamente polida. Não é que ela sai exatamente como ela entrou, mas uma vez que eu tenha nitretado sem camada branca e tem esse acabamento superficial praticamente polido, só vai dar um acabamento fino de polimento e essa peça vai injetar peças poliméricas plásticas transparentes. Se eu nitretasse com camada branca, eu não conseguiria retornar o polimento na qualidade necessária para a injeção do polímero. O processo de nitretação sob plasma também é importante, né? Quando eu tenho reatores com aquecimento externo, de parede quente, então eu tenho um forno, porque quando eu tenho a parede fria, o aquecimento de todas as minhas peças ou todas as ferramentas, ela vem só, né, da energia do plasma, então o perfil de temperatura ao longo da seção transversal não é homogêneo. Próximo à parede, a temperatura das peças é mais baixa. E próximo ao núcleo, a temperatura das peças é mais alta. Portanto, eu não tenho a mesma camada nitretada do centro para a superfície. Quando eu tenho o aquecimento da superfície, tá? Num primeiro ponto, eu posso usar plasmas de intensidade mais baixa, tá? Plasmas com intensidade dirigida apenas para a difusão. Veja que essa bainha é mais grossa que essa, para que eu tenha mais energia aqui para mais aquecimento. E com essa condição de ter a parede quente, eu tenho um perfil de temperatura bastante homogêneo, portanto, por toda a seção transversal. Isso faz com que em uma carga, né? Vejam, todas esses porta-ferramenta foram nitretados em uma única carga, então, independente da posição dessa peça, se ela está no topo ou na base do reator, se ela está próxima à parede ou próxima do núcleo, todas as peças têm o mesmo aspecto final após a nitretação, tá? Ou todas as peças têm a mesma qualidade.
Isso é extremamente importante porque eu não vou nitretar apenas uma ferramenta por carga. Eu tenho que otimizar o processo de nitretação, ou eu ou qualquer pessoa que esteja fazendo esse tipo de serviço. E é preciso que eu tenha garantia que as diferentes ferramentas que estão na mesma carga vão ter a mesma resposta à nitretação e a mesma superfície nitretada que foi projetada e que está no programa que está sendo rodado no reator. Como eu falei anteriormente, né, naquela parte introdutória, essa é uma curva de potencial limite de nitretação para a formação da camada branca, que são os quadrados brancos. E aqui abaixo, nitretação sem formação da camada branca para o aço H13 a 520 graus. Tá? Essa curva foi levantada na tese de doutorado do hoje professor Adonias. Tá? Então, essa é uma curva experimental, testada e válida, que me dá a condição de nitretação. Se eu tiver um aço H13 e nitretar com 5% de fração de nitrogênio no plasma, eu posso nitretar por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6, 6, 8, 9, 10 horas, que ainda assim eu não tenho a formação da camada branca ou a formação dela é incipiente. Mas se eu utilizar uma fração na minha mistura gasosa de nitrogênio de 20% a 520 graus, né, eu preciso de tempos muito curtos, ou seja, em torno de 1 hora, para que eu não tenha formação de camada branca. Se eu aumentar o tempo para 2 horas, eu já tenho camada branca. Veja que essa combinação é importante, porque eu tenho, numa temperatura de nitretação, aqui 520 graus, eu preciso ter tempo de nitretação para satisfazer a difusão do nitrogênio e obter uma camada endurecida, um perfil de endurecimento satisfatório para a aplicação, já que difusão é função de temperatura e tempo. Se a minha temperatura está fixa em 520 graus, a profundidade de difusão, a profundidade de endurecimento a 520 graus, passa a ser função apenas do tempo. Tá? Então, eu tenho que selecionar a fração de nitrogênio e o tempo de forma a ter a camada nitretada projetada. O que isso me reflete em termos de microestrutura? Aqui é o aço H13 temperado e revenido. Na micrografia A é uma nitretação com presença de camada de compostos. Então, vejam, a camada de compostos, camada branca, está aqui. Toda essa zona mais atacada é a zona mais enriquecida em nitrogênio, compondo a zona de difusão. Ela vai ficando cada vez mais clara à medida que o teor de nitrogênio diminui, até que ela se perde na matriz. Aqui é o mesmo aço H13, exatamente retirado da mesma barra, tratado, temperado e revenido igual, só que amostras que foram nitretadas sem, tá, a presença da camada de compostos, ou seja, 5% de nitrogênio no gás. Veja, que ela é isenta e eu tenho apenas a formação da zona de difusão. Isso é extremamente importante para este aço, porque o aço H13 ele tem uma aplicação muito vasta como aço ferramenta. O aço H13 faz ferramentas para forjamento a quente, faz forjamento para extrusão de alumínio, faz ferramenta para forjamento a morno, né? Faz ferramenta para injeção de polímeros e faz ferramenta para fundição sob pressão de alumínio. Então, são ferramentas que estão trabalhando em solicitações completamente diferentes e que têm fim de vida em serviço por fatores diferentes. Um é desgaste, o outro é fadiga térmica, tá? O outro é desgaste abrasivo. Então, para cada tipo, eu preciso de uma microestrutura diferente, e é isso que mostra essas duas estruturas, nitretadas sob plasma com alto e com baixo potencial de nitrogênio. Aqui eu tenho, então,
o perfil de endurecimento transversal com camada branca. Veja, eu atinjo um máximo de 1.100 Vickers, esse perfil diminui gradativamente, então eu tenho uma profundidade de endurecimento em torno de 0,25 milímetros. Quando eu faço sem camada branca, com menor potencial de nitritação, eu tenho um endurecimento que chega, né, entre 1.000 e 1.100 Vickers, e eu tenho essa curva de endurecimento, que é uma curva que tem um potencial de endurecimento menor, porque como eu tenho menor fração de nitrogênio no gás, eu tenho menor difusão e menor endurecimento para a mesma cota de profundidade. Veja, aqui para 0,10 eu tenho 1.000 Vickers, aqui para 0,10 eu tenho, por exemplo, 720 Vickers. Essa diferença de endurecimento transversal é porque eu tenho menos oferta de nitrogênio com menor nitrogênio, menor fração de nitrogênio no gás nitritante. E essas são as propriedades, de termos gerais, que se obtêm depois, ambos temperados e revenidos para a faixa de 48 ROC-C, a dureza na camada superficial 1.100, 1.012, camada branca 8,5 microns, com 5% de nitrogênio na atmosfera isento de camada branca, profundidade de nitritação em alto potencial 0,25, profundidade de nitritação em baixo potencial 0,13. Isso não quer dizer que essa camada é melhor do que essa, ou que essa camada é melhor do que a outra. Isso quer dizer que tanto em alto potencial como em baixo potencial de nitritação, essas são as melhores camadas para as aplicações em que elas vão trabalhar. Já existiu no passado a propaganda de marketing que se usava a nitritação subplasma porque ela não dava camada branca. Não, não é isso. Se usa a nitritação subplasma amplamente hoje, porque a nitritação subplasma me possibilita o que a gente está vendo nesta tabela, que é controlar a metalurgia da superfície nitritada e obter desta metalurgia, dessa microestrutura projetada, as propriedades que ela me oferece. Com isso, ela vai ser destinada a uma aplicação específica. Se eu usar essa camada nitritada com 75% de potencial de nitrogênio em fundição sob pressão, eu vou ter falha prematura por fadiga térmica. E se eu usar esta camada do aço H13 com 5% de nitrogênio em forjamento a quente, eu vou ter falha prematura por excesso de desgaste. Então, o que é importante, na verdade, é ter o conhecimento técnico para saber qual camada, qual a metalurgia da camada nitritada deve ser projetada para um determinado aço ferramenta e para a aplicação a que ele vai estar sendo submetido. Essa é exatamente o X da questão, né? A mágica do processo. E aqui a gente vê de uma maneira ilustrativa uma ferramenta para extrusão. Aqui está o perfil de alumínio que vai ser extrusado, tá? Dentro do reator de plasma. Tá? Tudo que a gente vê brilhante aqui são periféricos. Tá? Tudo que a gente vê brilhante aqui é a bainha de plasma, é a descarga incandescente, é onde a festa está acontecendo. Tá? A festa acontece, nesse caso, onde eu tenho muita luz. Aonde eu não tenho luz, eu não tenho festa, porque eu não tenho plasma, tá? Plasma interagindo com superfície metálica catódica. Um outro ponto importante para aços ferramenta, e isso dependendo da aplicação também, é o perfil de tensão residual que a camada nitritada gera. Nesse caso, é um perfil de tensão residual de um aço H13, nitretado a 480 graus por 6 horas, na verdade é o H13 e o H11, o H13 no quadrado preto
e o H11 na esfera branca. Esses resultados eles são da dissertação de mestrado da Cristiane, da Villares Metals, e eles mostram para a gente, que é extremamente importante, é um nível de tensão residual de compressão próximo da cota zero, tá? Nesse aço nitretado com baixo teor de nitrogênio. Isso por quê? Porque quando eu tenho essa condição de tensão residual de compressão na superfície, eu penso em fundição sob pressão, cuja falha em fundição sob pressão, o mecanismo de falha prioritário é fadiga térmica. Então, a nitretação me colabora para aumentar o rendimento de ferramentas de fundição sob pressão de aço H13, quando a nitretação é feita sem camada branca, e ela tem a oportunidade de gerar tensões residuais de compressão. Portanto, essas tensões residuais de compressão na superfície, elas compensam e diminuem as tensões residuais de tração que se originam nos ciclos de aquecimento e resfriamento e que geram as trincas, a nucleação das trincas de fadiga térmica. Elas retardam a nucleação e, posteriormente, diminuem a taxa de propagação das trincas de fadiga térmica. Não é o único mecanismo, mas é um mecanismo bastante importante que opera na melhoria da vida de moldes de matrizes para fadiga, para função sob pressão nitretadas. Aqui a gente tem desgaste em si, né, como a gente costuma entender, né, quanto eu perco de material sobre ação de desgaste, resposta em saída de desgaste, antes e após nitretação, H13, pino sob esfera, tá, de Si3N4, com 7,14 milímetros, 40 RPM e força normal de 800 newtons. Vejam que essa superfície nitretada ela vai tendo um desgaste, né, cada vez menor em comparação com o material só temperado e revenido. Ok? Temperado e revenido, nitretado por 4 horas, nitretado por 9 horas, nitretado por 16 horas, nitretado por 36 horas. À medida que o tempo de nitretação aumenta, o endurecimento transversal também aumenta, a dureza máxima na superfície aumenta, portanto, a resistência ao desgaste nas condições do ensaio aumenta. Tá? Esse é o benefício, tá? No desgaste abrasivo. Nós temos aqui pino contra disco, aço H13, esfera de aço 52-100, temperado e revenido para condição padrão de 60 OPC. Veja, condição não nitretada em branco, nitretado por 5 horas na segunda coluna, nitretado por 9 horas na terceira coluna. Então, à medida que, quando eu nitreto aço H13, o desgaste diminui, a taxa de desgaste diminui, e quando eu aumento o tempo de nitretação, portanto, aumento o endurecimento superficial, o desgaste diminui mais ainda. Seja por uma carga de 2 newtons, seja por uma carga de 5 newtons, seja por uma carga de 7 newtons. Tá? A resistência ao desgaste aumenta com a nitretação. Esse é um ponto importante que a gente vai falar aqui sobre aços para trabalho a frio, porque ele está intimamente ligado também ao processo PVD, que é a adequação do tratamento térmico ao tratamento superficial. Porque os tratamentos superficiais, eles são realizados a baixa temperatura, mas toda temperatura é temperatura, todo calor é calor. Esse sentimento de baixo e alto, ele depende do fenômeno que você está analisando. Então, por exemplo, 500 graus é baixo para eu alcinetizar o aço, mas é uma temperatura suficiente para eu ter difusão.
né? Não é que não existe temperatura. Se eu tenho um aquecimento, eu tenho energia. Essa energia pode ser suficiente ou não para que eu tenha um fenômeno metalúrgico, mas ela existe. Então, o que esse gráfico mostra para a gente? Aqui eu tenho 4 tipos dos aços ferramenta para trabalho a frio mais utilizados pela indústria. O aço D2 é um aço relativamente novo, que várias empresas já têm, que é ligado a 1% de cromo e 1% de carbono e 8% de cromo. O aço D6 e o aço O1. Uma diferença importante entre esses aços é que eles têm curvas de revenimento diferentes. Então, eu tenho a curva de revenimento para o aço O1, vejam, ele tem uma queda de dureza constante à medida que eu aumento a temperatura de revenimento, porque ele é um aço de relativamente baixo teor de elementos de liga. Aqui eu tenho a curva no traço ponto para o aço D6. O aço D6, apesar de ele ter perto de 12% de cromo, o que daria um endurecimento secundário, ele tem muito carbono, tá? Em torno de 2%. Esse excesso de carbono rouba muito cromo para formar o carboneto eutético e limita o endurecimento secundário. Tá? Então, ele tem uma curva que tem uma queda de dureza constante com o aumento da temperatura de revenimento. Ele tem um leve atraso na região de 500 graus, mas ele não chega a me dar um pico de endurecimento secundário. Quando nós estamos falando do aço D2, que é a curva cheia, ou do aço 1 de carbono, 8 de cromo, a gente vê que para esses aços eu tenho o endurecimento secundário. E por que isso é importante? Veja que eu marquei aqui o ponto da nitretação em 520 graus, que é uma temperatura bastante usual para aços ferramenta. Para todos esses 4 aços, a faixa de dureza de trabalho, para a grande maioria das ferramentas, se encontra aqui, tá? Entre 58 e 62 ROC-UC. Eu posso obter essa dureza para esses 4 aços quando eu faço o revelimento a 200 graus. Mas 200 graus é uma temperatura inferior à temperatura dos tratamentos superficiais posteriores, seja de nitretação, seja de revestimento. O revestimento PVD, nos processos que são mais utilizados em arco catódico, eles operam em torno de 380 a 400 graus. É lógico que existem ciclos de baixa temperatura, mas não são os mais usuais. Portanto, se eu tenho essa temperatura de tratamento superficial, é preciso que eu selecione aços que tenham possibilidade de revenir numa temperatura superior à temperatura de nitretação ou de revestimento PVD. Sob qual pena? Sob a pena de, durante a nitretação ou durante o revestimento PVD, a dureza que inicialmente era de 60 ROC-UC caia para 43 ou caia para 54.